Nós estaremos lendo o versículo 25, depois o 27 e o 29. Gênesis, capítulo 32, versículo 25, 26, 27 e 29. Diz assim a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ver se esse aqui vai dar mais. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmão Zeca, dá mais um pouquinho no microfone sem fio. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Creio que agora sim. Todos acharam? Gênesis 32, 25. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens e prevalecestes. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem disse glória a Deus pode sentar. Louvado seja o Senhor. Hoje Deus, como sempre, Deus falou ao meu coração e eu me emociono quando todos os dias, Deus traz uma palavra ao meu coração. Aí você vai dizer assim: mas pastor, será que você não está querendo ser melhor que todo mundo? Será que você não está querendo mostrar que é mais santo, que é mais usado, que é mais... Enfim, não é nada disso. O que eu quero dizer para vocês é que quando você tem sede de Deus, quando você tem fome das coisas de Deus, e quando você anseia a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa que cerque você, Deus sempre vai trazer uma palavra para você. Deus, ele gosta de conversar com você. E eu vou começar falando de um erro que eu cometi durante muito tempo na minha vida. E eu sei que muita gente vai dizer: mas pastor, na minha visão, na minha forma de pensar, isso não é erro. Mas eu quero dizer para vocês que erro é aquilo que você examina você mesmo, como diz a Bíblia, e aí você vê se está em condição ou não. Então eu tive muito tempo do meu ministério e da minha vida cometendo um erro. E aí eu me examinei, parei e pensei: não, eu não vou mais cometer esse erro. Porque no momento que eu penso isso, eu também estou limitando esse Deus poderoso. O natural do homem é talvez querer controlar Deus e querer dizer o que Deus tem que fazer. E às vezes a gente comete esse erro, não talvez dessa maneira de querer fazer Deus ser seu servo e não você ser servo de Deus. Mas o meu erro era algo que você vai dizer: ah, pastor, isso é bobagem, mas para mim foi sério. Quando muitas das vezes eu pregava e dizia assim:
Vai ter tempo que Deus não vai falar com você. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar e Deus não vai falar com você. E aí eu parei, não, peraí, tem uma coisa errada no que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é algo que Deus gosta, é conversar com seus filhos. Amém? Eu digo por mim, irmãos, eu tenho 2 filhos adultos. E um completou 34 anos na sexta-feira, né? É o meu filho mais velho. E se tem uma coisa que me dá prazer, me dá alegria, é quando os meus filhos chegam e dizem: pai, eu quero conversar com o senhor. E aí começam a conversar comigo sobre alguns assuntos, coisas que eles querem saber sobre carro, sobre qualquer assunto, eles querem conversar comigo. E eu vejo que eles estão ali aptos, prontos para escutar o que eu vou dizer para eles. E eu, por minha vez, como pai, eu me alegro de estar ali com ele o tempo que for, né? O Jimmy ele demora a se soltar um pouco, e o Diego também. Mas o Diego, quando diz para conversar, é uma bênção, ele não quer parar mais, né? E o Jimmy, ele já vai devagar, mas também fica bem longo o negócio. E eu, como pai, eu fico ali o dia todo, se for possível, conversando com eles, respondendo para eles, dando atenção ali. E aí eu parei e pensei, peraí, por que eu vou ficar falando hoje, evangelista Zeca, filósofo Sila, doutor Rico? Será que eu vou ficar falando hoje que Deus não quer falar com você, ele está em silêncio? Não, Deus! Se eu, que sou um ser humano cheio de fraqueza, cheio de falha, cheio de erro, cheio de imperfeição, me sinto assim feliz de estar conversando com meus filhos, e como pastor também, eu me sinto feliz de me sentar, os irmãos conversar e começar a conversar comigo, e eu conversar com eles. Por que com Deus vai ser diferente? E eu disse, não, Senhor, esse erro eu não vou mais cometer, é o meu erro. Eu não estou dizendo que os teólogos que estão ouvindo aí agora, assistindo agora, estão errados de pregar assim, continuar pregando que Deus não fala, que Deus fica quieto. Mas esse tempo passou. Desde o momento que houve aquele silêncio de Deus, né? Foi um silêncio que durou 400 anos. Ali realmente Deus não falou mesmo, não. Não tinha palavra profética, não tinha nada. Deus ficou em silêncio. Mas quando ele enviou Jesus Cristo, o negócio mudou, e mudou muito. Já começou o anjo falando com Maria: olha, Maria, o Senhor é contigo. Já começou a trazer aquela mensagem de bênção, de vitória, de paz, de conforto, de alegria. É porque vai nascer a alegria, vai nascer a felicidade, vai nascer o Salvador do mundo, vai nascer aquele que vai reinar para todo sempre. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e seu reinado nunca mais terá fim, aleluia. Assim como o reinado nunca tem fim, o desejo de Deus de conversar com a gente nunca tem fim. Aí você poderia dizer, mas pastor, o senhor leu em Gênesis 32 sobre Jacó, o que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu quero dizer para vocês neste dia. Hoje Deus conversou comigo sobre essa palavra. Deus conversou, foi Deus falando comigo. Foi Deus falando comigo. E eu tenho orado muito, tenho falado muito com Deus o seguinte: Senhor, eu não quero ir para o púlpito da igreja para falar o que eu sei, para falar coisa de mim ou para falar coisas dos outros. Mas eu quero estar no púlpito da nossa igreja, ou de qualquer igreja, por qualquer lugar do mundo que tu me enviar. Eu quero pregar
a tua palavra. E por isso eu preciso, Senhor, que todos os dias o Senhor se sente e converse comigo. Aleluia. Hoje você já falou com Deus: Senhor, senta aqui do meu lado e conversa comigo. Você já falou isso? Se você falou, pode ter certeza, Deus já está falando com você. Aleluia. Através da sua presença, da sua unção e da sua palavra. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus é fiel. Quantos podem dizer aleluia? Pois bem, Deus colocou no meu coração essa palavra sobre Jacó, porque Jacó, ele tinha uma vida infeliz, ele tinha uma vida triste, ele tinha uma vida que talvez não tivesse prazer. Sabe por quê? Porque Jacó era um trapaceiro. Jacó passava a perna em todo mundo. Jacó era aquele camarada que, se você talvez deixasse a sua impressão digital em algum lugar, igual eu conheço pessoas que fazem isso, ele apanhava a impressão digital e arrancava o dinheiro da conta do sujeito todinho. Ele era trapaceiro, mas a vida dele era uma vida infeliz. E aí o que esse trapaceiro vai e faz? Passa a perna no pai dele. Os irmãos todos já conhecem a história. Ele se disfarçou e passou a perna no pobre do pai dele. Enganou o pai dele e também roubou a bênção do seu irmão. Com isso, o irmão dele ficou furioso com ele. O irmão dele queria matá-lo. O irmão de Jacó queria acabar com a raça dele, porque ele foi trapaceado, ele foi roubado. E aí o que Jacó fez? Jacó fugiu e foi lá para a terra de Labão, né? Foi para lá, ficou por lá. E o que aconteceu com Jacó? Jacó melhorava um pouquinho de vida, Labão ia, passava a perna nele. E não foi uma vez nem duas, foram mais de 10 vezes passando-lhe a perna. Olha, se Jacó era trapaceiro, acho que Labão não tem nome, porque ele também não brincava, não. Era uma família de crocodilo. Era uma família de crocodilo. Existe, sabe, irmãos? Aquela família de crocodilo, um devorando o outro. Porque o jacaré, irmão, quando ele bate num rio onde tem um jacaré menor que ele come o próprio jacaré. Ele não está nem aí, ele chora porque acho que dá pena nele, né? Mas ele devora mesmo. E tem família que é assim, um devorando o outro. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele passou a perna no pai, passou a perna no irmão. Mas aí Labão também passou-lhe a perna nele várias vezes. Mas mesmo assim, Deus abençoava ele. Mesmo assim, Deus prosperava ele. Só que, apesar de toda a bênção de Deus, apesar de tudo que ele havia conquistado, mesmo com o Labão lá, roubando ele, passando-lhe a perna, dando-lhe calote, mesmo acontecendo tudo isso, Deus abençoava ele. Às vezes você diz: Senhor, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Mas não esqueça que mesmo acontecendo muita coisa na sua vida, Deus está abençoando você. Amém? Hoje mesmo o pastor Silas chegou, né? E aí sentou comigo ali. Ele estava preparando o dízimo dele. Eu vi um monte de zero, né? Vi bastante zero. E aí ele conversando comigo, ele falou assim: Pastor Dinarte, a gente pode passar lutas e lutas e lutas, mas Deus sempre nos abençoa.
E eu achei aquilo bonito, né? A pessoa passando luta, passando dificuldade. Ele não veio dizer: ah, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou sem aquilo, estou sem aquilo outro. Não, ele falou: pastor, mesmo eu passando luta, a gente passando luta, ponto, Deus tem sempre nos abençoado. Então isso acontecia com Jacó. Jacó era abençoado. Levava uma pernada aqui, Deus abençoava de novo. Tomava outra pernada ali, Deus abençoava de novo. Ia lá e conquistava, tomava outra pernada. Trabalhou um tempo, foi enganado, teve que trabalhar mais outro tempo, trabalhou mesmo e foi enganado. E daí por aí vai. E aí chegou um dia que eles tiveram que tudo mudar. E quando eles estavam mudando para um outro lugar, Labão era um homem muito rico, também passando a perna nos outros, né, irmão? Ele era um homem muito rico, mas não vamos falar dele agora não, que não interessa. Não é bom falar muito do sujeito não, né? Mas ele era rico e Jacó também. Mas quando eles estavam indo embora, Jacó recebeu uma notícia que lhe abalou muito, lhe abalou bastante. E qual foi a notícia depois de tanto tempo? Que o irmão dele estava vindo com um exército, ia destruí-lo, ia matá-lo com fúria. E aí o que aconteceu com Jacó? Diante daquela situação, daquela notícia ruim, Jacó então resolveu se afastar, ficar um pouco sozinho. E aí, quando ele se afasta, sai do meio daquela multidão e também daquelas ameaças, porque o falatório foi grande, né, irmão? Com certeza o falatório foi grande. O povo tudo falando: ih, ele passou a perna no pai, no irmão, agora o irmão vai vir, vai cortar ele na faca, vai matar ele. Então ele deixou aqueles falatórios lá e foi para um lugar sozinho. E quando ele chegou neste lugar sozinho, aconteceu algo tão maravilhoso que mudaria a sua vida para sempre. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo, que está passando na dificuldade agora, está cercado de problemas, está cercado de demandas contra a sua vida, alguém te processando, alguém querendo te prejudicar, alguém querendo tomar o que você, que com sacrifício, conseguiu. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: deixa esses problemas de lado e vem ter um encontro comigo, porque eu quero me revelar a você e eu vou fazer na tua vida algo que vai surpreender todos aqueles que estão se levantando contra você. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Eu sei que eu sou um pregador tradicional, né? Eu sei que eu sou. Mas tem hora que não dá, irmão. Tem hora que a presença de Deus, ela vem forte. E aí é como diz o evangelista Zeca: eu vou, me segura aqui que eu vou voar. Vou começar a voar, né? Falei no outro culto: Zeca voar, o Sila voar, a irmã Raquel voar, o Rico voar, a irmã Miriam voar, a irmã Magna, né? Todo mundo voando aí. Vai ficar um monte de gente voando aqui por causa da presença de Deus. É o que acontece mesmo, irmão. A gente tira o pé da terra quando Deus manifesta a presença dele. É ou não é? A gente fica que não tem ninguém que nos segure. Mas eu vou dizer para você, irmãos, quando você resolve se afastar de tudo aquilo que está tirando a tua paz. Creio que foi ontem, eu conversei com a minha irmã e eu disse para ela assim: olha, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Só tem uma maneira de você saber quem é Deus: é quando você descansa teu coração e confia nele. É quando você fica quieto. Você diz: peraí, isso aqui está muito embaraço, aqui está muito falatório, aqui está muito problema aqui. Eu vou me afastar um pouco e vou ficar um pouquinho com Deus,
porque agora eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus tem para falar comigo. Essa é a necessidade, irmãos, que deve se manifestar no teu coração. Você que foi visitado pela palavra. Você que um dia aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, como a manifestação dessa palavra que você ouviu, trouxe para você a presença de Jesus, trouxe para você a salvação. Então você que recebeu essa bênção na tua vida, chega um momento, irmão, decisivo que Deus põe para você. E qual é a decisão que você tem que tomar? Vou ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir outra voz, eu quero só ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir nada que vai me deixar oprimido, deprimido, angustiado. Eu não quero ouvir nada que vai me deixar triste, com medo, sem esperança, sem fé. Não, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai trazer sobre a minha vida a esperança da vitória. Jacó, no meio daquela confusão, disse: peraí, eu preciso estar sozinho. E foi o que ele fez. Ele ficou sozinho. E naquele momento que ele estava sozinho, ele teve um encontro com um anjo de Deus. E aí ele viu aquele anjo. E ele sabia que aquele anjo, que aquele homem que estava ali, era diferente. Ele sabia que pelo resplendor, pelo brilho, aleluia, era algo vindo de Deus. E eu vou dizer, irmão, quando você tem tanta sede de Deus, quando você quer estar na presença de Deus, não adianta, que o que vai se manifestar para você é a glória de Deus, é a presença de Deus. Aleluia! Não é o diabo, não. Deve ser diabo. Pastor, eu entrei num jejum, numa oração, mas sabe o que aconteceu? O quê? O diabo veio, o diabo fez. Que diabo? Manda o diabo pro campo, o que dos infernos, que é o lugar dele, rapaz? Me faz perder a paciência logo, não. Rapaz, quando tu tem sede de Deus, o que vai se manifestar na tua vida é a presença de Deus, aleluia. O Zeca foi subir, desceu uma escada, eu fui subir, não lembro bem, mas eu sei que o Zeca sapateou na escada. E é difícil acontecer que as escadas aqui não escorregam, não, são tudo, né? É difícil acontecer, mas acontece. Ele sapateou lá, deslizou e desceu escada abaixo. E eu achei engraçado, não sei se você lembra, que ele falou para mim que quando aconteceu aquilo, ele estava glorificando a Deus e continuou glorificando a Deus. É isso, irmãos. Nada tira, nada faz você perder o teu foco em Deus quando você está sedento dele, com vontade de ter um encontro com ele, querendo ele. Não adianta, nada vai manifestar contrário. O que vai manifestar é a presença de Deus. E foi o que aconteceu. O coração de Jacó cansado queria a presença de Deus. E foi o que aconteceu naquela hora. Deus enviou aquele anjo. E sabe o que a gente tira como lição, irmãos? Jacó não queria riqueza, porque ele era rico já. Jacó não queria mais nada, porque tudo que ele desejou na vida dele, de material, só trouxe dor de cabeça para ele. Jacó havia cansado daquilo. E Jacó não foi ali para buscar mais riqueza, para ser mais rico. Eu fico, sabe, irmãos, às vezes triste quando eu vejo pastores que ao invés de pregar o evangelho da salvação, da transformação, da mudança, do céu,
ficam pregando que você vai ser rico, você vai ter dinheiro, você vai ter casa, e esquecem que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para você ter mansão nesse mundo, nem casa nesse mundo, nem dinheiro, nem carro do ano. Jesus morreu por você, para você ter a vida eterna, o céu, e morar com Ele para sempre. E às vezes me dá tristeza, porque não é isso que atrai o homem de verdade. E a nossa obrigação como servos de Deus não é atrair o homem para nós, não é atrair o homem para as riquezas, dizer que se você aceitar Jesus, você vai ser rico. Não é nada disso. É dizer para o homem que se você aceitar Jesus como seu Salvador, a sua vida nunca mais será igual. Você terá uma alegria que vai brotar de dentro para fora e não de fora para dentro. Você vai ter uma alegria que nada nesse mundo vai arrancar de você, mesmo você passando todas as dificuldades. Você vai ter uma alegria. Vai fluir um rio de água viva do seu coração. Jacó não queria dinheiro, não queria riqueza. Jacó queria mudar. Irmãos, a mudança, eu vou repetir, a mudança, ela só acontece na nossa vida quando nós queremos. Tem um hino em espanhol que diz: renueva-me, Senhor, já não quero ser igual. Me renova, Senhor, não quero ser igual. Você tem falado com Deus isso? Senhor, olha, eu vim para os Estados Unidos, eu tenho um bom carro aqui, eu tenho um bom emprego, mas isso já não me interessa, Senhor. Eu não quero mais ser igual, eu quero ser uma pessoa diferente. E eu sei que essa diferença só começa a acontecer na minha vida se eu quiser. Deus não vai empurrar você à força para você mudar, mas Deus vai criar situações diante de você, em volta de você, atrás de você, para que você então decida por você mesmo continuar no sofrimento, continuar no fracasso espiritual, ou ser um homem e uma mulher totalmente abençoado por Deus. Foi isso que Jacó desejou. Jacó disse: eu tenho riqueza, mas eu não sou feliz. Eu quero ser mudado. E quando Jacó viu aquele homem, Jacó se agarrou com ele. E foi uma batalha tremenda. Imagina, irmão, um homem carne, um homem cheio de fraqueza, se agarrar com um anjo e lutar contra aquele anjo. E ele segurou mesmo o anjo. Ele se agarrou com o anjo com toda a força. E o anjo disse: olha, rapaz, já está amanhecendo, eu tenho que voltar. Não, não vai voltar nada, não vou te soltar. Só te solto quando você me abençoar. Só te solto quando você me abençoar. Durante alguns anos da minha vida, irmãos, eu escutei, e eu falei, e eu pensava que essa bênção era a bênção material. E eu escutei muitos pastores pregando: não segura o anjo, porque você vai ser abençoado financeiramente. Você vai ter carro, vai ter casa. Mas eu aprendi, irmãos, com o Senhor, que a bênção que Jacó lutou por ela foi a bênção espiritual. Ele queria mudança na vida dele. Ele não queria mais ser o mesmo trapaceiro, o enganador, o ladrão, mas ele queria mudar. E sabe o que aconteceu, irmãos? O anjo foi, deu uma cortada com a espada na coxa. Eu imagino, irmão, que chegou a arrebentar a perna dele.
Porque a espada do anjo é afiada, irmão. Não é cega, não é igual a faca que eu tenho, que não corta nem açúcar. A espada dele era afiada. E ele deu com vontade, não foi sem vontade não, porque o anjo não tem sentimento. Ou tem? Ah, não, vou dar devagarzinho para não machucar ele, senão ele vai sentir dor. Ah, vai ser bem devagarzinho, só para ele tomar um susto. O anjo não pensou nada disso não, rapaz. Ele tinha que voltar. Ele tinha que voltar. E não era homem na terra que ia segurar ele, não. Mas ele encontrou um homem determinado que se agarrou com ele e disse: eu só te solto quando tu me abençoar. Você quer ver uma coisa que mexe com Deus? É quando você é determinado no teu coração de estar na presença dele e ser uma nova criatura transformada por Jesus. Senhor, eu quero me mudar, eu quero ser transformado, eu já não quero ser mais esse mesmo homem. Jacó segurou aquele anjo, segurou com toda a força. Um humano lutando com o ser espiritual. Chegou uma hora, irmãos, que o anjo disse: chega. Eu já não vou mais fazer isso. Eu vou agora te chamar de Israel. Ou seja, o nome de ladrão, a vergonha de ladrão, a tristeza de ser um ladrão, de ser um enganador, de ter uma vida errada. A mudança será feita agora, porque tu lutou contra Deus e como os homens venceu, aleluia. Já não se chamará mais Jacó, o teu nome será Israel, aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia? Você sabe o que é Israel? É ser abençoado por Deus mesmo, irmãos. É ter a bênção, é ter a presença de Deus. Vocês sabem que eu sou judeu e eu fico vendo esse conflito de Israel lá, que está acontecendo contra Israel. Israel está se defendendo. Israel foi atacada. Israel foi atacada. E me dá tristeza ver judeus defendendo Hamas. Me dá tristeza. Vocês têm que tomar um jeito aí, parar, porque não está certo isso não. Israel estava quieta lá e foi atacada. E tem presidente aí defendendo Hamas. Vou receber talvez amanhã, 6 da manhã, amanhã a Polícia Federal na minha porta batendo, porque falei isso. Não tem problema não. Estou falando, irmãos, porque você vê o ódio que existe contra Israel. E é um ódio mundial. Muita gente com ódio. Agora, por que tem tanto ódio de Israel? Porque Israel é o lugar da bênção. Você vai ser odiado, irmão. Sabe por quê? Porque você é bênção. Você vai ser perseguido porque você é bênção. Não é porque você é bonito, é cheio de dinheiro, é cheio de sabedoria, não. Você vai ser perseguido porque você traz na tua vida o nome de Jesus. Jesus está na tua vida. E é por causa de Jesus. Você é o Israel de Deus, é abençoado e é perseguido, mas sempre será vitorioso. Porque a mudança não é de fora, a mudança é de dentro. E você sabe quem é você. E você sabe o que você está fazendo neste mundo. Você sabe para que Jesus te salvou. Para ser bênção para muitos, aleluia. Jacó foi transformado. Passou a ser chamado de Israel. E tudo na vida dele mudou. Vou te falar uma coisa para a gente terminar. Dentro do homem, dentro de você, dentro de mim, você sabia que existe uma ovelha, mas também existe um lobo.
dentro de nós existe uma ovelha e um lobo. A ovelha, ela quer que você lá dentro, você quer estar na presença de Deus. Você quer estar no cuidado de Deus. Quer fazer a vontade de Deus. Quer andar segundo aquilo que Deus tem determinado para você. Quer agradar a Deus. Mas no mesmo instante tem um lobo dentro de você que quer devorar você, que quer que você peque, que quer destruir você, espedaçar você. Mas como é que você vence isso? Quando você toma a mesma atitude de Jacó: eu não quero mais ser igual, eu quero mudar. E aí, quando você toma essa decisão, o processo vai ser doloroso. Você viu que o anjo meteu a espada na coxa dele. É doloroso. Irmão, quando você quer mudar de vida, é doloroso. Eu, durante esses anos todos que sou pastor, eu tenho escutado o testemunho dos irmãos. E tenho escutado os irmãos contando: pastor, quando eu vim para Jesus, aconteceu isso na minha vida. Eu era metido com jogo, eu era metido com droga, eu era metido com trapaça, e foi difícil, pastor. Me machucou muito, me feriu muito, porque negar-se a si mesmo não é fácil. É fácil a gente negar os outros, não é, irmãos? É fácil, mas negar nós mesmos é difícil e dói. Você tenta se levantar, tropeça de novo. Tenta se levantar de novo, tropeça mais uma vez, e assim vai. Até você ser ajustado. Até a palavra entrar com toda a plenitude no teu coração. E você começa a entender a palavra de Deus. Saber o que Deus quer para você. E saber o que você quer ser nesse mundo. É verdade que tem um monte de gente que está 100 anos na igreja e não muda de jeito nenhum. Continua mentiroso, continua enganador, continua trapaceiro, continua rebelde, continua desobediente. Tem sim. Infelizmente são essas pessoas que trazem tanto escândalo para o evangelho, tanta briga, tanta igreja que se acaba, fica vazia, por causa de pessoas assim. Mas pastor, então como é que eu faço? Faça como Jacó. Se mete com Deus, entra na presença de Deus, busca o Senhor com a tua vida. Diz: Senhor, não me importa os outros não, agora a minha importância sou eu. Eu quero mudar, eu não quero mais ser igual. Aí vai doer, irmãos, porque você vai começar a lutar, vai ser ferido, o processo vai doer mesmo. Mas o resultado será a bênção da transformação, da mudança. Deus quer mudar você. E hoje, onde você estiver, você que está assistindo pela internet, onde você estiver agora, levante a sua voz e diga: Senhor, eu cansei, eu não quero mais ser igual. Muda a minha vida. Eu só te solto quando tu me abençoar. E a bênção que eu quero é ter uma vida transbordante de fé, de unção, de esperança, de poder. É isso que eu quero. Faz isso por mim, Senhor. E aí você vai ouvir de: Senhor, olha, chegou a hora da tua vitória. Teu nome agora será Israel, porque você lutou com Deus como os homens e venceu. A minha pergunta nessa hora é: você quer ter uma mudança na sua vida, como Jacó teve? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, esse está em Cristo, irmãos. Eu ia trazer aqui um significado do grego, mas não adianta eu falar grego, ninguém vai entender. Então eu falo português mesmo. Essa mudança, assim que se alguém está em Cristo,
Estar em Cristo, irmão, significa, na verdade, você abrir o teu coração, deixar Jesus Cristo habitar em você e Ele assumir totalmente o controle da tua vida, das tuas emoções, de tudo que diz respeito a você. Agora está sob o controle de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, o que acontece? A palavra dele, a unção dele vai mudar a tua vida. E aí a tua vida nunca mais será igual, porque você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixe Jesus entrar na tua vida, aceite Jesus como seu Salvador e você vai ver, tudo será diferente. Tudo será diferente. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, nessa hora eu tomo uma decisão. Você que está em casa, olha assim comigo, eu tomo uma decisão. Estava faltando isso para minha vida ser abençoada. Tomar a decisão de fazer a tua vontade e de ter a minha vida transformada pelo teu poder. Senhor, faz isso em mim. Transforma a minha vontade, o meu querer. Transforma tudo, Senhor, que está me impedindo de servir. Ser um instrumento na tua mão nessa terra. Ter a manifestação do teu poder na minha vida, que vai atingir outras vidas também. Transforma-me, Senhor, e faz de mim um vaso de honra na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Palma para Jesus, aleluia.